E aí, vamos aprender a fazer uma predição? No vídeo de hoje, eu vou demonstrar o passo a passo para a execução de uma regressão linear simples e múltipla no programa Jamove. Este programa é totalmente gratuito e muito intuitivo. Então, fica comigo até o final. Eu sou a Lídia Bezerra, eu te dou as boas-vindas ao Fórmula Stats, o canal mais estatisticamente significativo para quem pratica pesquisa. E se você é uma daquelas pessoas que tem medo da regressão linear, assim como eu tinha na época da minha graduação e até na época do meu mestrado, que bom que a gente se encontrou aqui nesse canal. Vamos aprender juntos esse passo a passo. E eu coloquei na descrição deste vídeo o link para que você possa baixar e instalar o programa no seu computador. A vantagem é que esse programa ele não pesa muito a memória do seu computador. E claro que também deixei dois links relacionados às planilhas que nós vamos usar nesta videoaula. Mas antes, preciso te dar um recado muito importante. Essa oficina ela foi carinhosamente preparada para você, participante da Semana Universitária da nossa querida Universidade de Brasília. Então eu te pergunto, você já se inscreveu nessa atividade? Caso você não tenha se inscrito, você vai acessar o primeiro link que eu deixei na descrição deste vídeo. O link se chama Inscrição Siga A. Acesse esse link, se inscreva no sistema Siga A. Pronto, está inscrito na atividade. Depois que você assistir toda essa oficina, você vai acessar novamente a descrição do vídeo no segundo link, que vai se chamar Formulário de Presença. Ora, como você vai provar o sistema Siga A que você participou desta oficina? Então não se esqueça de que ao final desta oficina você acesse ao segundo link, preencha o formulário, envie e confirme se você enviou, porque cada responsável pelas atividades vai lançar essa frequência para que você possa emitir o seu certificado. Não vai perder essa, tá certo? Dado o recado, então vamos lá! Então vamos à primeira parte da nossa oficina. Vamos falar sobre a regressão linear simples. E já nesse slide você já lembra que viu esse gráfico em algum lugar. Esse aí é o gráfico de dispersão de pontos. E vou fazer uma breve explicação sobre ele. Nós temos dois eixos, é o eixo X aqui embaixo, né, o eixo horizontal, e aqui em cima nós temos o eixo vertical. No eixo horizontal, a gente vai chamar de eixo X e no eixo vertical nós vamos chamar de eixo Y. Cada bolinha dessa aqui que vocês estão vendo é um dado da sua amostra. Pode ser um sujeito, pode ser um ratinho, se você se envolve com estudos com animais. E nós temos aqui esta reta, esta linha. O que isso quer dizer? Que nós temos aqui no eixo X uma variável quantitativa, que enquanto ela aumenta, a nossa variável que está no eixo Y, ela também vai aumentar. E isso demonstra um comportamento crescente linear. Então, enquanto uma variável X aumenta, a variável Y também aumenta. O contrário pode acontecer? Pode. Enquanto uma aumenta aqui, a outra tende a diminuir. Então, ao invés desse comportamento dos pontinhos e dessa reta ser de uma maneira crescente, ela vai acontecer de forma decrescente. Mas vamos ver isso com mais detalhes. Ao falarmos de regressão linear, nós precisamos lembrar que para realizarmos uma regressão linear, é importante provar a relação dessas duas variáveis. Você lembra o que é uma relação? Imagine o seguinte, quanto mais horas de estudo você tiver com a estatística, maior será a sua pontuação na prova, correto? Isso é uma relação. Tá, vamos partir para outro exemplo. Quanto mais ingestão calórica eu tenho por dia, maior será o meu percentual de gordura. Também é uma relação. Vocês estão observando que enquanto eu aumento uma variável, a outra também aumenta? O contrário pode acontecer, como por exemplo, quanto mais tempo gasto praticando exercício, menor será o meu percentual de gordura. Observaram? Eu aumentei uma variável e a outra diminuiu. Então essa relação precisa ser provada por uma outra análise que a gente chama de correlação de Pearson. E o que a regressão vai trazer de novidade, além dessa relação que também a gente consegue observar nos cálculos? Ela vai prever. Imagina que eu pudesse prever a nota sua na disciplina de estatística
se você me informar a quantidade de horas que você estuda. É isso aí que uma regressão linear proporciona. Quem foi que popularizou isso aí? Nós temos esse senhor aí simpático chamado Sir Francis Galton, que em 1886 publicou esse artigo aí sobre a diferença entre as estaturas de pais e filhos. Então, a partir dali, a gente já conseguia prever a estatura dos filhos baseada na estatura dos pais. Então, muito obrigada, Sir Francis Galton. É importante a gente lembrar das pessoas por trás dessas grandes análises aí. Já vamos aqui, então, partindo para um exemplo, e o meu desejo aqui é que vocês fiquem tranquilos para observar e entender como é que é a lógica por trás deste cálculo, sem sofrer. Não estou pedindo para que vocês memorizem as fórmulas e nem façam os cálculos na mão, até porque o software vai fazer isso para você. Só quero que você entenda o que é essa questão da previsão, porque às vezes a gente fala e as pessoas falam previsão. É exatamente isso que o cálculo vai fazer. Nós temos um exemplo aqui do livro da Cydia Calegari Jack, que nós temos essa relação de um poluente com o score do dano ecológico. Vamos imaginar a situação de que você mora numa chácara ou numa fazenda que tem um riacho passando ali. E aí, de repente, uma empresa que está próxima ao local onde você mora começa a despejar poluente no seu riacho. E aí você começa a ver os peixinhos morrendo, né? A água com um cheiro estranho. E aí você chama um especialista, o especialista vai observar, vai lá estudar naquele local e faz coleta da água, e aí ele começa a pontuar qual foi o dano ecológico da água do teu riacho. E aí nós vamos observar que a empresa estava despejando esse poluente e a unidade desse poluente é microgramas por litro. E o score do dano ecológico é dado pela análise do especialista. O poluente vai ser a variável previsora, ou seja, a variável X. E a variável X se localiza nesse eixo horizontal. Por quê? É ela quem vai alterar o meu dano ecológico. É ela quem vai prever o meu dano ecológico. Baseado em quê, professora? Baseado nos dados que nós temos, que nós coletamos. Não dá para fazer a previsão se nós não tivermos uma coleta de dados. Muito bem, nós temos aqui as concentrações que foram despejadas no riacho, e aqui os resultados dos danos ecológicos. Já nessa pequena planilha, nós podemos observar que à medida que nós acrescentamos o poluente, nós vamos observando o dano ecológico. Se nós plotarmos isso no gráfico, nós podemos observar aqui, ó, se despejar 1 micrograma deste poluente no riacho, ele vai demonstrar aqui um score de dano ecológico de um valor de 3. Então, vocês estão vendo aqui nesse diamantinho azul. E assim por diante para os outros que vocês estão observando aqui no gráfico. Eu, inclusive, fiz ali uma ligação dos pontos para vocês verem que demonstra, de certa maneira, um comportamento linear. O que vai estar faltando aqui neste gráfico, já que a gente não pode ligar os pontos, né? E já que nós estamos tratando de uma predição, está faltando esta linha. Esta linha aí, gente, é uma linha baseada na equação de predição. É essa equação que mostra qual deveria ser os valores. Vocês observam que na vida real, esses valores ou eles estão próximos desta reta ou eles estão um pouco distantes. O seu desejo é que elas não fiquem muito distantes, senão você não consegue observar essa relação, ou, se existe relação, que essa predição seja o mais adequada possível. Vamos dar continuidade ainda nesse exemplo. Eu quero mostrar para vocês como é que acontece o cálculo desta equação. A equação básica é essa daqui e com certeza você já viu essa equação lá na sua escola e de repente até na graduação, para quem já passou por essa fase aí da graduação ou está vendo agora no mestrado e doutorado. E essa equação para uma regressão linear simples se dá na leitura de y é igual a mais bx, ok? O que é y, o que é a, o que é b e o que é o x. O y e o x nós já comentamos. Y vai ser a sua variável dependente, ou seja, a sua variável resposta. É a sua variável resposta, que nesse exemplo é o que? O dano ecológico. O que vai ser o x? O x é a sua variável independente, que é a sua variável previsora. Quem vai ser a sua variável previsora? O poluente, por isso que fica aqui no eixo x. Quem vai ser meu A e quem vai ser meu B? É agora que a gente vai comentar. O A é o seu parâmetro ou coeficiente linear, ou seja, é o valor da sua variável dependente
ou seja, é o valor do seu dano ecológico, quando eu não acrescentar nenhuma unidade deste poluente. Então, se eu não acrescentar nada ali, de qualquer maneira, o modelo já vai me prever um valor de dano ecológico. E o que vai ser a letra B? É o parâmetro ou coeficiente angular. Ele vai te dar a inclinação da reta, ou seja, vai ser o acréscimo ou decréscimo da minha variável dependente, ou seja, do meu dano ecológico, a cada acréscimo ou decréscimo do meu poluente, ou seja, da minha variável independente. Como se calcula o A e como se calcula o B? Lembrando, não quero que vocês memorizem, não quero que vocês venham a praticar o exercício na mão, a não ser que seja da sua vontade. O importante é que vocês lembrem que o programa faz isso para vocês, mas eu quero demonstrar aqui a fórmula, tá? A fórmula é essa daqui, para você calcular o A. Então, você vai pegar a média de Y menos o valor de B multiplicado pela média de X, tá? Mas cadê o B? Vamos calcular o B. O B é o somatório do produto de X com Y, ou seja, de cada valor do dano ecológico com cada valor do poluente, menos o somatório de X multiplicado pelo somatório de Y dividido pelo N. Lembra que X variável independente, Y variável dependente. Tudo isso dividido pelo somatório de X elevado ao quadrado, menos o somatório de X elevado ao quadrado dividido pelo N. O que é o N? O N é o tamanho da sua amostra, quantas pessoas ou quantas amostras tem ali. Vamos ver como é que é isso na prática de forma rápida e simples. Continuando aqui na nossa planilha, vocês lembram dessas duas colunas aqui com os valores? Então a gente tem aqui na última linha os somatórios de cada coluna. Vamos lá. Então, nós precisamos fazer essa planilha crescer com tudo isso aqui que a gente precisa colocar na forma. Então, temos aqui o produto de X com Y, ou seja, é a multiplicação, ó. 1 vezes 3, 3, 2 vezes 6, 12, e assim por diante. E aqui nós vamos ter o somatório desse produto. Nós também precisamos elevar o X e o Y ao quadrado. Então, você vai pegar o X, cada valorzinho desse, e elevar ao quadrado. 1 ao quadrado é 1, 2 ao quadrado é 4, e assim por diante. Então, a gente tem um somatório. Elevando o y ao quadrado, 3 ao quadrado 9, 6 ao quadrado 36, e assim por diante. E aí, nós temos o somatório. E esse y chapéu aqui, esse y chapéu, eu vou mostrar para vocês como é que foi feito, porque o y chapéu é o valor previsto. E outra, esse valor previsto aqui, a gente vai precisar dele para fazer os outros cálculos. Então, colocando tudo isso aqui na fórmula, primeiro para calcular o valor de B, pegue os somatórios que eu acabei de mostrar para vocês, coloque na fórmula que nós vamos ter aqui o valor de 1,71. Então pronto, o nosso coeficiente angular está calculado. Agora vamos calcular o nosso coeficiente linear, que é a letra A. A letra A vai ser a média de Y, então tá aqui a minha média de Y, que é 8, menos o valor de B, que é 1,71, multiplicado pela média de X. Então a média de X aqui é 3,5, certo? Então o valor do meu coeficiente linear é 2,02. Como é que fica então para fazer a previsão, ou seja, para achar os valores do meu y chapéu, a gente coloca aqui na fórmula. Vamos fazer agora uma predição. Olha que maravilha. Então, usando a fórmula da equação, vamos colocar de valor de x, ou seja, de valor de poluente, que é a minha variável independente, o valor zero. Então, substituindo aqui na fórmula, eu já vou ter aqui uma previsão de dano ecológico de 2,02. Ah, professor, então agora eu quero brincar. Ó, aqui não tem o valor número 7 de poluente. Posso fazer a previsão? Pode, é só você dar pausa no vídeo, pegue aí o valor 7, coloque entre os parênteses e verifique qual foi o valor da previsão. Caso acrescente 7 microgramas desse poluente, vai ter quanto aí de dano ecológico? E aí você vai continuar fazendo as previsões, você vai continuar encontrando aqui o valor do y chapéu, que são seus valores previstos. Você já começou muito bem na regressão linear, só que você precisa saber se esta regressão ela é significativa. Então vamos começar agora a mexer com testes estatísticos, porque até então aqui você fez apenas a equação. A gente precisa saber do poder preditivo desses estimadores. Vamos comigo aqui então. E toda vez que a gente faz uma análise estatística, a gente elabora as nossas hipóteses estatísticas, ou seja, a hipótese nula e a hipótese alternativa. A hipótese nula, a gente diz o seguinte, que o meu beta, ou seja, o meu coeficiente angular é igual a zero.
E a minha hipótese alternativa é que ele seja diferente de zero. E é claro que isso aqui, gente, é um teste bicaudal. Então, ele pode ser maior ou menor. Essa letra alfa é o nível de significância. Eles são conservadores, eles não querem um nível de significância de 5%, eles querem um nível mais conservador. Eles estão estabelecendo aqui um nível de 1%. Então, o que isso significa? Que esse valor tem 1% atribuído ao erro. E o resto? O resto é 99% de intervalo de confiança. Então, 1% está relacionado ao erro, porque sempre vai ter erro, né? O que a gente quer é que tenha o menor risco possível. E vamos falar do grau de liberdade. O grau de liberdade é extremamente importante, porque nós vamos testar esse coeficiente angular aqui por meio do teste T, porque essa distribuição T ela é similar à distribuição normal, então ela tem um formato de sino, tem valores tabelados e esses valores tabelados dependem também do grau de liberdade. O grau de liberdade aqui para a regressão é n-2, que vai dar 4, né? E aí a gente olha esse valor na tabela. Que valor vai ser esse? Então o grau de liberdade aqui é 4 e o meu nível de significância aqui é de 1%, porque eu estou querendo um teste bicaudal. E aí o valor de limite aqui vai ser 4,6. Então, o meu valor de T crítico, meu valor estabelecido dessas pontas, dessas caudas, é de 4,6. Lembrando também que a distribuição T tem média zero. Então, de 0 para a direita, positivo, de 0 para a esquerda, negativo. Lembrando também que para a gente rejeitar essa hipótese nula, que é o nosso desejo, mas não interessa o nosso desejo, vamos ver o que o cálculo nos dá. Nós desejamos que esse valor do teste T, que nós vamos calcular agora, caia nessas áreas coloridinhas, porque aí a gente vai provar que a nossa regressão é válida, que ela é estatística, ela tem esse poder estatístico de previsão. Se ela cair aqui no centro, aí a gente vai ter que fazer o quê? Não rejeitar a hipótese nula. Ou seja, olha, esse coeficiente angular aí não serviu de nada, ele foi provado que ele é igual a zero. Né? Aí a gente fica triste, poxa, parte para a próxima. Então vamos lá. Nós então temos o nosso T crítico calculado, né, encontrado aqui da tabela, e agora a gente vai fazer o cálculo do teste T para a gente verificar se a gente aceita ou rejeita essa hipótese aqui. Como é que calcula esse T? A gente vai pegar o valor de B dividido pelo erro padrão. Como que se calcula esse erro padrão? Aí tem essa fórmula aí, mas eu não vou nem fazer a leitura dessa fórmula, tá? Mas dá um valor de 0,187. Então, colocando esse 0,187 aqui, nós vamos ter um T calculado de 9,14. Agora, volta o olho aqui para a curvinha. Esse 9,14 caiu numa área que a gente estava desejando, que é a área das caudas. Se caiu na área das caudas, então a gente tem uma significância estatística. Então, eu vou rejeitar essa hipótese nula. O meu coeficiente angular, ele não é igual a zero. Ele é diferente de zero, então a gente tem um certo poder aí de previsão. Então olha só que interessante, como é que ficaria uma conclusão desse teste? O coeficiente de regressão populacional não é zero. Logo, existe regressão, ou seja, dependência, né? Existe regressão de Y sobre X. Existe dependência de dano ecológico sobre o poluente, ao nível de 1%. Dano ecológico depende da concentração da substância S. Vamos chamar o poluente de substância S. Da seguinte forma: para cada acréscimo de 1 micrograma por litro na concentração desse poluente na água, espera-se que o score de dano ecológico aumente 1,71 unidades. Tá aí até um exemplo de como relatar esses resultados no seu texto. Mas não é só isso, tá? Meus queridos e minhas queridas, ainda nós precisamos desenvolver mais cálculos. Então, continuando aqui aquela planilha, a gente vai precisar agora calcular alguns erros. Por quê? Porque para mostrar que o grau preditivo dessa regressão, ela pode ser válida ou não, ou seja, ela pode ser estatisticamente significativa ou não, a gente precisa utilizar de mais um teste estatístico que nós chamamos de ANOVA. O que é uma ANOVA? É uma análise de variâncias. E o que seria essa variância? São os erros. Então, para a gente calcular os erros, a gente precisa fazer diversos outros cálculos. Olha só como é que eu vou calcular esses erros aqui, que a gente chama de erro, e nós temos que elevar esse erro aqui ao quadrado, porque se nós não elevarmos, esses sinais negativos, eles vão se bater com positivo e acaba que dá um erro zero, né? Então eu vou precisar calcular esses erros, essas variações da minha variável x,
do poluente e vou precisar fazer o cálculo desses erros da minha variável y. Como é que a gente faz isso? Para a variável x, eu vou pegar esse valor, esse, ou seja, o valor de cada amostra e subtrair da média. Qual que é a média de x aqui? É 3,5. Então, 1 menos 3,5 vai dar menos 2. 2 menos 3,5 vai dar menos 1,5 e assim por diante. Aí, como tem negativo com positivo, deu zero. Por isso que para a gente continuar o cálculo da ANOVA, a gente precisa elevar isso aqui ao quadrado. Então, a gente eleva, ó, menos 2,5 ao quadrado, 6,62. E assim por diante, até a gente ter a soma dos erros ao quadrado aqui de x. E vamos fazer isso também para o y. Então, tá aqui calculando os erros de y e pegando cada valor desse e elevando ao quadrado. Então, nós temos aqui a soma. Aí, nós vamos precisar também calcular essa variância aí, esses erros, dos valores previstos com o valor real. Então, observa aqui, ó. Esse aqui é o y chapéu, que é o valor predito, menos o valor real. Então, eu tenho 3,72 menos o valor real, que é 3, que vai me dar esses valores aqui. Então, a gente vai utilizando desse cálculo. E como esse cálculo aqui, ele acaba virando zero ou muito perto de zero, a gente precisa elevar ele ao quadrado. E aí, isso aqui, ou seja, o valor previsto menos o valor real, a gente chama de resíduo. Memorize isso aí, nós chamamos isso aqui de resíduo. Então vamos lá, vamos pegar agora o somatório desses erros ao quadrado, tanto da variável x quanto da variável y e dos nossos resíduos. Para quê? Para a gente calcular a ANOVA, o teste da ANOVA. E dando continuidade, nós precisamos fazer a soma dos quadrados total, que é dado pela seguinte forma: soma dos quadrados da regressão mais a soma dos quadrados dos resíduos. A soma dos quadrados dos resíduos nós já temos aqui, que vimos lá no slide passado. Mas como é que vai ser a soma dos quadrados da regressão? Se dá pela diferença do valor previsto menos a média de y. Qual que é a média de y? 8. O valor previsto aqui, por exemplo, ó, 3,72 menos 8 vai dar menos 4,3. 5,43 menos 8, menos 2,6. E assim por diante, nós temos um somatório. Como a gente está calculando o erro por conta dos valores negativos e positivos, precisamos eliminar esses sinais, então a gente eleva ao quadrado. Aí sim, agora a gente tem a soma dos quadrados da regressão. Vamos pegar esses valores aqui e colocar na fórmula. A soma dos quadrados da regressão é 54,3, a soma dos quadrados dos resíduos é 2,5. Então eu tenho aqui agora uma soma dos quadrados de 56,8. Nossa, professora, e aí? Que tanto de cálculo é esse que não acaba? Agora sim a gente pode pegar esse valor e levar lá para a fórmula da ANOVA. Vamos dar continuidade. Toda a análise que você fizer aí da ANOVA para regressão vai aparecer essa tabela, que a gente chama tabela da ANOVA para regressão. Então, nós vamos ter aqui várias colunas, né? Nós temos 5 colunas. Essa primeira aqui é do modelo. Então, a gente vai ter os valores para a regressão, para o resíduo e aqui no total. GL é o grau de liberdade. Por que nós vamos precisar disso? Para encontrar o valor crítico do teste estatístico F. Ou seja, a gente tem vários testes estatísticos. Tem teste T, tem teste Z. E nós temos aqui o teste F. Muito bem, dando continuidade. Aqui a gente tem a soma dos quadrados da regressão, dos resíduos e o total. E nós temos o quadrado médio. O que é o quadrado médio? O quadrado médio da regressão é a soma dos quadrados da regressão. E o quadrado médio dos resíduos, nós vamos pegar a soma dos quadrados dos resíduos e dividir por n menos 2. O que é o n ali? Né? Nós temos um n total de 6, então vai ser 6 menos 2. Aí sim nós vamos poder calcular essa bendita da ANOVA, que vai ser essa fórmula super simples, mas olha o tanto de caminho que a gente percorreu para achar esses valores aqui. E aí a gente pega o quadrado médio da regressão e divide pelo quadrado médio dos resíduos. E aí a gente vai encontrar o valor desse f. Esse valor de f, ele vai precisar ser localizado nessa curva. Aí você fala, nossa, que curva torta, porque essa é a distribuição F. A distribuição Z, a distribuição T, ela tem um formato de sino, né, que é bem bonitinho. No caso da distribuição F, ela é assimétrica, não tem jeito, tá? E ela só vai ter um lado da cauda. Então a gente estabelece aqui o nosso
alfa. Então, qual vai ser o alfa? Aqui, no caso, o meu nível de significância, que é o meu alfa, é de 5%. Então, vamos achar o valor do F crítico, né? Ou seja, nós vamos observar essa região crítica aqui na tabela. A gente vai precisar do grau de liberdade da regressão e do grau de liberdade do resíduo. Então vamos lá, qual que é o meu grau de liberdade da regressão? Meu grau de liberdade da regressão é 1, então eu pego essa primeira coluna. Qual que é o meu grau de liberdade do resíduo? Meu grau de liberdade do resíduo é 4, porque 6 menos 2 é 4. Então eu vou ter o valor do meu F crítico, que me deu 7,71. Então eu coloco esse 7,71 bem aqui. Então esse 5% aqui está atribuído ao erro e o restante aqui é 95% de intervalo de confiança. De novo, qual que é o meu desejo? Que agora, eu calculando o meu F, que vai dar 86,88, caia do lado de cá da curva. E aí, gente, quanto que era o meu F crítico? Vocês lembram? Voltando aqui no slide anterior, 7,71. Quanto que deu o meu F? 86,88. Isso é pra lá de significativo. Isso é extremamente significante. E isso é bom? É claro que é bom. Isso demonstra que a minha regressão ela está adequada para prever. Então, quais seriam as minhas hipóteses nulas, né? Que o meu coeficiente de regressão fosse igual a 0. Ou você pode também falar o seguinte, que a hipótese nula é o meu beta, ou seja, o meu estimador, é igual a 0. Qual que é a conclusão em relação à regressão? Rejeita-se H0, de que a VI não prediz a VD. Professor, o que é VI, o que é VD mesmo? Me lembra aí? Beleza, vou ler utilizando as outras palavras. Rejeita-se a hipótese nula de que o poluente não prediz o dano ecológico. Ou seja, a ANOVA informa se o modelo resulta em um grau de precisão significativo. E para essa regressão aqui, sim, ela é significativa e você fica, ufa, feliz por ter alcançado esse resultado. Passado esse cálculo enorme aí para descobrir o valor de F e entender que a nossa regressão ela tem um grau de significância preciso, nós precisamos calcular o coeficiente de determinação. Mas antes, você lembra o que seria o valor do R quando nós estávamos falando de correlação em algum lugar do passado, aí na sua graduação ou lá no seu mestrado, né, ou doutorado? O R era a força dessa relação. Quanto mais próxima de 1 ou mais próxima de menos 1, mais forte a relação. Sim, nós precisamos calcular também esse R para a regressão. Só que o R a gente vai utilizar depois que calcularmos o R ao quadrado, que trata do meu coeficiente de determinação. Então, de novo, o meu R ao quadrado é o meu coeficiente de determinação. E o que isso significa, professora? Ele me dá uma medida em percentual do quanto a minha variável de resposta está tendo de variação baseado na variável independente. Em outras palavras, ele explica em percentual o quanto que o meu poluente está variando em relação ao meu dano ecológico. Em outras palavras, ele me dá um percentual de explicação deste poluente interferindo no meu dano ecológico. É esse o motivo de nós também precisarmos de utilizar o coeficiente de determinação. Então, depois que você calcula esse coeficiente de determinação, que é dado por essa fórmula aqui, na qual a gente pega a soma dos quadrados da regressão dividido pela soma quadrado total, a gente vai ter esse valor aqui e nós vamos precisar multiplicar ele por 100. Multiplicando ele por 100, nós temos o percentual dessa explicação. Para achar o R, ou seja, aí nós vamos encontrar a força dessa relação, basta extrair a raiz quadrada. Nós vamos ter esse valor de 0,97, o que me dá uma relação quase perfeita. Depois de sofrer tanto, né, para vocês terem uma noção de como é que é a lógica por detrás do cálculo, a gente precisa falar aqui dos pressupostos, porque toda vez que nós vamos fazer estatísticas com variáveis quantitativas, nós precisamos atender a pressupostos dependendo do tipo de teste. Não vai ser diferente aqui para a regressão linear. Estou falando de uma regressão linear simples, na qual nós verificamos
a relação de duas variáveis quantitativas, bem como a previsão de uma variável em relação à outra. Quais são os outros pressupostos, professora? Porque, pelo amor de Deus, olha o tamanho do cálculo. Eu quis mostrar para vocês o cálculo que chega na predição. E não vou demonstrar agora como é que se faz os cálculos para atender aos pressupostos, mas quero mostrar para vocês os resultados para vocês aprenderem a interpretar quais são os pressupostos para uma regressão linear simples. E lembrando que esses pressupostos valem também para uma regressão linear múltipla. Vamos ao primeiro. Nós precisamos comprovar a normalidade da variável independente e da variável dependente. Isso aí é fato. A gente precisa comprovar essa normalidade. Nós precisamos comprovar a linearidade. Isso nós já comprovamos, que é a relação entre essas duas variáveis. Nós já provamos isso. Conseguimos ver, inclusive, pelo gráfico de dispersão de pontos. Nós precisamos também pegar os valores dos resíduos, verificar a normalidade. A gente não quer que esses resíduos também tenham uma média que se disperse bastante. Outro teste que também comprova que esses resíduos estão variando pouco seria testar se a média desses resíduos é igual a zero. Temos como fazer isso também. Nós temos também a independência dos erros. Ou seja, a gente não quer que esses erros se autocorrelacionem. E isso tudo tem teste para tudo quanto é lado. A linearidade, a gente observa isso pela matriz de correlação, onde tem o valor do teste de correlação de Pearson e o seu valor de P, para saber se foi significativo ou não. Os resíduos a gente testa pelo Shapiro-Wilk ou pelo Kolmogorov-Smirnov. A média zero a gente testa pelo teste T. A independência dos erros a gente testa pelo Derby-Watson, tá? Eu sei que vocês estão assim, nossa, como é que eu vou lembrar disso tudo? É só com a prática. Tanto é que eu já vou partir para a prática daqui a pouquinho. Quanto mais você praticar, vocês vão memorizando e, claro, entendendo. Peguei esses resultados aqui do próprio programa do Jamov para mostrar para vocês, tá? Então, se a gente vai observar a questão da normalidade da variável independente e da variável dependente, a gente tem aqui a nossa tabelinha, onde apresenta a média, a mediana, o desvio padrão, né, da estatura e da capacidade vital, que são as duas variáveis que nós vamos usar no exemplo. E o que interessa pra gente são esses dois últimos valores aqui e principalmente o último valor, porque esse primeiro Shapiro-Wilk W, ele mostra o valor do teste estatístico para a estatura e para a capacidade vital. O que interessa pra gente é o valor de P. O valor de P para a estatura é 0,55 e para a capacidade vital é 0,32. O que eu entendo em relação a isso aí? Que existe uma distribuição normal dos dados, como desejado por todos nós. Como é que você vai saber? O valor de P, ele tem que estar acima de 0,05. 0,55 é maior que 0,05? Sim, então normalidade assumida. Da mesma maneira aqui, ó, 0,32 também é maior do que 0,05. Então, normalidade assumida. Provando aqui a linearidade, ou seja, a correlação. Então, a gente pede lá no programa para realizar essa matriz de correlação e nós temos aqui as relações sendo comprovadas da capacidade vital e da estatura. Não existe a possibilidade da gente correlacionar a variável com ela mesma. Então, a gente quer a estatura com a capacidade vital. Então, olhando aqui pela correlação de Pearson, a gente tem uma correlação dita forte, né, classificada como forte, e um p-valor bem significativo. Então, foi bem menor do que 0,001. Isso é bem menor do que 0,05, bem menor mesmo. De uma outra maneira, a gente pede ele também para confeccionar um gráfico, o gráfico de dispersão de ponto, na qual a estatura, que é a minha variável independente, que é a minha variável previsora, no eixo X, e aqui no eixo Y nós temos a nossa variável dependente, que é a capacidade vital. Então, observa que enquanto aumenta a estatura, aumenta a capacidade vital. Então, nós podemos observar um comportamento linear positivo, né? Então, enquanto uma aumenta, a outra também aumenta. Uma outra suposição em relação aos resíduos. Lá a gente pode pedir o teste de normalidade dos resíduos, tá bom? A gente observa aqui que foi maior do que 0,05. Que bom, os meus resíduos estão dispersando pouco. Uma outra forma da gente também observar essa normalidade dos resíduos é pedir no KK-plot. A gente tem aqui uma linha e a gente tem os valores dos resíduos. Desejamos sempre que esses resíduos fiquem muito próximos dessa linha,
que eles não se dispersem nem para cima, nem para baixo, ou então muito distante mesmo dessa linha, tá? Aqui a gente já pode assumir que temos a distribuição normal dos nossos resíduos. Vamos agora falar da próxima premissa, que é a de independência dos erros. O Durbin-Watson aqui, ele vai estar te dando o valor do teste estatístico, o valor da autocorrelação e o valor de P. A vantagem do Jamov é que ele te dá o valor de P do Durbin-Watson. Existem pacotes estatísticos que não dá o valor de P, ele dá somente o valor do teste estatístico. Se for esse o caso, vocês fiquem tranquilos, porque existe aqui na literatura um consenso de que se o Durbin-Watson menor do que 1 ou maior do que 3, demonstra erros dependentes, que esses erros estariam relacionados, tá bom? Mas como o Jamov nos dá aqui o valor de P, ele vai mostrar um valor de P de 0,29. O que a gente pode entender com esse 0,29? Que ele está maior que 0,05. Então, ele demonstra uma independência dos erros, que é o que a gente deseja. Então, independência dos erros confirmadas. E aí nós temos mais pressupostos. Os outros dois pressupostos seriam a ausência de outliers e a homocedasticidade. Repete aí esse nome bonito, ó, de igual, né? Homocedasticidade. Vamos entender um pouquinho sobre isso aí. A ausência de outliers, a gente pode observar ela pela análise dos resíduos padronizados e pela distância de Cook. No programa Jamov, a gente vai observar pela distância de Cook. A homocedasticidade a gente vai observar pela questão do gráfico de pontos. Eu vou demonstrar mais detalhes disso aqui na prática. Se nós estivéssemos em outro programa estatístico, por exemplo, no SPSS, aqui vocês estariam observando a análise dos resíduos. Na análise dos resíduos, nós temos o valor predito e o valor residual. Esse valor predito e o valor residual precisariam estar entre o limite de 3 e menos 3. Então, eles não podem ser extremos a esses limites, porque se tiver, vai acusar a presença de outliers. Aqui no caso, como esses dois não se encontram, né, acima desse valor de 3, tanto para o lado positivo quanto para o lado negativo, então a gente pode ficar tranquilo que não existe a presença de outliers. Mas como no Jamov não tem, nós vamos pela distância de Cook. Aqui nós podemos observar o exemplo, né, da distância de Cook. Nós temos a média, a mediana, o desvio padrão. O que a gente precisa verificar aqui é nesse range, né, que é o mínimo e esse máximo. Então, a distância de Cook, se ela tiver maior do que 1, indica ponto de influência, e aí a gente pode observar a questão de outliers, a gente pode observar a presença desses outliers. O que é outliers? São valores o quê? Extremos. Aí você fala, nossa, 7,56 não é maior do que 1? Não, professora, calma. Observa que tem uma letrinha aqui, isso aqui é uma notação científica. Não vou perder tempo explicando o que é isso, mas é um número enorme que nós temos quando tem a letra E. Nós temos um número enorme de zeros depois da vírgula. Então, para vocês terem uma noção o quão próximo de zero está isso aqui. E o último pressuposto para a regressão linear simples é a homocedasticidade, que é a variância do termo residual, que deve ser constante para cada nível das variáveis previsoras. Então, nós podemos fazer isso pelo gráfico de pontos e pelo teste de Breusch-Pagan. Pelo gráfico de pontos vai ser o seguinte: no eixo X nós temos os valores previstos da regressão padronizados e no eixo Y nós temos os resíduos padronizados da regressão. O que nós desejamos é que esses pontinhos aqui estejam se distribuindo em torno da média zero. Isso aqui tem que acontecer para nós termos a premissa assumida, que é de homocedasticidade. Se esses pontinhos têm um comportamento, por exemplo, de funil, já seria heterocedástico. Nome bonito, né, gente? Heterocedástico. Se ele tiver em forma de onda ou ondular, né? Então vocês podem observar isso aqui. Isso aqui é tudo heterocedástico. Aqui é heterocedástico em forma de funil. Nesse caso aqui, da ondinha acaba sendo não linear, porque não existe uma relação linear. E esse daqui é uma mistura de heterocedasticidade com não linearidade. Muito bem, como é que deu-se o resultado desse exemplo que você vai utilizar, professora? Esse daqui deu homocedástico, então a gente tem aqui os pontinhos distribuídos em torno desta média zero. Então, homocedasticidade assumida. Chega, né, de teoria e vamos partir para a prática.
Vamos aprender a fazer a previsão. Eu quero que vocês observem que o objetivo desta primeira prática com a regressão linear simples vai ser verificar se a estatura, ou seja, a altura da pessoa, prediz a capacidade vital em litros de mulheres. Então a gente vai verificar essa capacidade vital, que é esse volume pulmonar, em litros em mulheres. E nós temos aqui a variável preditora como estatura. Então, de novo, quem vai ser minha variável dependente, ou seja, minha variável de resposta? Capacidade vital. Quem vai ser minha variável independente? Estatura. Ou seja, a pessoa mais alta, o tronco é maior, capaz dessa capacidade vital ser maior. Nós temos um N aqui de 43 mulheres. Então vamos lá, abre o seu Jamov, arrasta para lá, arrasta para cá, divide a tela, ou então acompanha o vídeo no celular e vai para o computador, mas faz essa prática. Vamos ao segundo momento da nossa oficina, que é partir para a prática no software Jamov. Vamos lá conhecer? Estamos vendo aqui a interface do Jamov, programa totalmente gratuito, de fácil manuseio e muito intuitivo. Observa aqui, em cima nós temos o menu com vários desenhozinhos. Aqui embaixo nós temos a planilha com as nossas variáveis. Lembrando que para essa planilha aqui nós vamos utilizar essas duas variáveis, estatura em centímetros e capacidade vital em litros. Do lado direito aqui nós podemos observar um espaço que vai ser preenchido com as análises que nós fizermos. Tudo que nós pedirmos para o Jamov fazer, ele vai colocar todos os resultados, tabelas e gráficos do lado direito. Então, sem delongas, já vamos partir para a prática e vamos começar primeiramente analisando as premissas de uma regressão, começando pelo teste de normalidade. Vamos lá! Venha em Exploration, Descriptives e vai abrir esses quadradinhos brancos aqui. Do lado esquerdo, nós temos as nossas variáveis. Do lado direito, nós temos dois quadrinhos onde nós vamos ter que colocar as variáveis aqui. Esse split by aqui nós utilizamos em outras análises. Então, para não perdermos tempo, por gentileza, selecione a estatura e a capacidade vital. Você pode segurar e arrastar e colocar aqui dentro, ou selecionar aqui e clicar neste botão. Como nós não vamos utilizar esta variável aqui, devolva. Muito bem, para começarmos, observe que enquanto a gente foi colocando as variáveis aqui, o Jamov já foi colocando os resultados do lado direito automaticamente. Temos muitas informações aqui que não serão utilizadas, a não ser que você queira. Para você enxugar isso aí e colocar da maneira que você quer, você já vem aqui em Statistics, vai abrir essa gavetinha aqui e nós podemos observar que por padrão já está marcado aqui todas as análises descritivas. Como eu não desejo o N, ou seja, a quantidade de mulheres que tem na minha amostra, o missing, ou seja, os casos faltosos, que não aconteceu nesta planilha, já é uma planilha bem enxuta. Eu vou tirar aqui a mediana, vou deixar a média, porque a média me interessa para ter mais conhecimento em relação à minha amostra. Vou tirar o valor mínimo e o valor máximo. Pronto, observa que a minha tabela só está com a média e o desvio padrão. Agora, observa que na minha tabela só está a média e o desvio padrão da minha variável da estatura e da minha variável de capacidade vital. O que eu vou testar agora? A normalidade dos dados. Então, seguindo aqui mais abaixo, observa aqui onde está escrito Normality. Clica no Shapiro-Wilk que vai aparecer aqui na tabela o resultado do teste estatístico na linha W, que não interessa para a gente vai olhar no Shapiro, no valor P. Todos os dois estão acima de 0,05, o que indica normalidade dos dados. Primeira premissa assumida. Vamos para a próxima. A próxima premissa vai ficar num outro comando. Então vamos agora para o comando Regression. Clicou aqui, você vai em Correlation Matrix. Você vai produzir uma matriz de correlação para provar a linearidade, ou seja, a relação entre essas variáveis. Então vou clicar, vou passar as duas variáveis de interesse para esse quadradinho aqui e observa lá do lado direito, já vai criando a minha matriz de correlação. E uma interpretação que já foi feita no slide, a gente observa que a correlação da capacidade vital com a estatura mostra-se uma correlação forte e estatisticamente significativo, sendo esse p-valor menor do que 0,05.
Vamos agora para as próximas premissas, utilizando do comando regression. Então, clicando aqui novamente, só que agora você vai clicar em linear regression. Observa que mudou aqui um pouquinho, então toma bastante cuidado, que é esse o momento em que vamos dizer ao Jamov quem vai ser a minha variável de resposta, ou seja, a minha variável dependente, e a minha variável preditora, que é a minha variável independente. Então, o que a gente está querendo prever? Capacidade vital. Então, você pega a capacidade vital, seleciona e pode ir arrastando aqui para o Dependent Variable. E aqui no quadro de Covariates, você vai colocar a variável independente. Então vamos lá, estatura aqui no quadro de Covariates. Muito bem. Observa aqui que do lado direito nós já temos a tabela da regressão, com os valores do R e do R ao quadrado. Vou fazer uma interpretação rápida aqui antes da gente partir para as próximas premissas e nós vamos voltar nessa segunda tabela aqui. Então vamos à primeira. Essa tabela aqui me dá o resumo do modelo com os valores de R. Esse valor de R aqui de 0,73, você já viu isso na matriz de correlação. Agora você não tinha visto o R ao quadrado. O R ao quadrado é o meu coeficiente de determinação, que me deu 0,54. Como é que eu interpreto isso? Primeiro você tem que lembrar a definição do que é esse coeficiente de determinação. Ele é uma medida refletida em percentual que explica a sua variável independente na variável dependente. Em outras palavras, eu posso dizer o seguinte, que a estatura é responsável por 54% da variação na capacidade vital. É assim que a gente interpreta os R's. Essa próxima tabela que vocês estão vendo aqui embaixo já é a tabela dos estimadores. Do estimador do intercepto, que eu vou explicar direitinho o que é esse intercepto, e da estatura. Nós temos os valores dessas estimativas, nós temos o erro padrão, nós temos os valores do teste T e os valores de P. Nossa, teste T para quê? Ele testa se o intercepto é igual a zero e ele testa se o estimador da altura, da estatura, também é igual a zero. Então, como é que a gente observa se isso aí aconteceu de fato? Ou seja, eles são igual a zero? De acordo com o valor de P? Não são igual a zero e a gente fica feliz. Por quê? Porque esse valor abaixo de 0,05 diz que foi estatisticamente significativo e a gente rejeita a hipótese nula de que esse estimador seja igual a zero. Então, a sua regressão está adequada. Vamos dar continuidade e vamos voltar para as premissas. Mas aqui embaixo você tem o Model Builder, Reference Levels e Assumption Checks. Ou seja, você vai clicar aqui, que é onde você vai escolher as premissas que devem ser analisadas. Então eu vou clicar aqui no Autocorrelation, que vai me dar o teste do Derby-Watson, para verificar a premissa de independência dos erros. Vou clicar no Normality Tests para testar a normalidade dos resíduos. Vou clicar no KK-Plot para confirmar isso por um gráfico. Clico também em Residual Plots para verificar a premissa de homocedasticidade e vou clicar aqui no Cook's Distance para verificar a presença de outliers. Vocês viram que enquanto eu clicava, o meu lado direito ia sendo preenchido. Então, muito bem, vamos começar com esta tabelinha aqui da distância de Cooks, porque ela veio logo em seguida. Então, nós temos aqui a média dessa distância, a mediana, o desvio padrão, mas o que interessa aqui é o range, olhando o valor mínimo e olhando o valor máximo. O mínimo foi de 7,56 e menos 8. Lembra que quando tem a letrinha aqui é uma notação científica, significa que é um valor que nós temos o 0,000, vários zeros ali e depois todos esses números que você está vendo aqui. Então, o mínimo seria 0,000 alguma coisa e o máximo seria 0,14. E como essa distância de Cook ela não é maior que 1, então a gente tem uma premissa alcançada aí, que é a ausência de outliers. Vamos para a próxima premissa. Neste quadro chamado Assumption Checks, a gente tem aqui o teste de Derby-Watson. Verifica se existe dependência dos erros, ou seja, se existe essa autocorrelação. A gente deseja que não. Então, para isso, nós vamos olhar aqui no valor de P. O valor de P está muito superior ao valor de 0,05. A interpretação desse resultado
nos certifica que a premissa de independência dos erros também foi verificada. A próxima tabelinha aqui é o teste de normalidade. Então, é o teste de normalidade dos resíduos. Mais uma vez, nós vamos olhar para o valor de P. O P aqui está muito superior ao valor de 0,05. E o que significa? Mais uma premissa atendida, normalidade dos resíduos confirmada. E isso pode ser ainda observado no próximo gráfico, que é o KK-plot, que cada pontinho desse daqui se encontra próximo ou até em cima mesmo desta reta. Então, pelo KK-plot, a gente já também poderia assumir a normalidade desses dados. O próximo gráfico que vocês estão vendo aqui é um grupo de 3 gráficos que verificam essa dispersão de pontos. E o primeiro gráfico aqui é o que mais interessa. Por quê? Porque ele vai me dar essa dispersão desses pontos do resíduo em volta da média que vai ser 0. Qual que é o comportamento desses pontos? Que eles estejam bem distribuídos em um espaço, por exemplo, quadrilátero. Se esses pontos estiverem distribuídos na forma de funil ou na forma de onda, aí nós não temos a homocedasticidade assumida, ela teria sido violada, mas não foi o caso aqui do estudo. Então, mais uma premissa atendida, homocedasticidade confirmada. Tendo observado todas essas premissas assumidas, podemos dar continuidade nas análises da regressão linear simples. Você sentiu falta de um teste estatístico chamado ANOVA? Lembra aquele tanto de cálculo que a gente fez para chegar na tabela da ANOVA? Vocês observaram que não tem esse dado aí? Então vamos pedir ao Jamov? Vamos fechar aqui a gavetinha das premissas e eu vou clicar aqui, ó. A gente tem 2 lugares para pedir isso aí. Tem o Model Fit e tem o Model Coefficients. Eu vou utilizar aqui o Model Fit e depois vou clicar no próximo para que você faça a conferência. Quando você clica, deixa eu fechar a gavetinha aqui. Quando você clica no Model Fit, ele abriu essa gaveta onde tem o R ao quadrado, que já por padrão o Jamov te mostra a tabelinha. O que vai acontecer? Aquela tabelinha do R vai ser acrescentada do teste da ANOVA. Então a gente clica bem aqui, onde está escrito Overall Model Test. Vamos clicar no F-Test. Cliquei aqui, vou lá para cima, porque essa tabelinha está aqui em cima. Observa que antigamente a gente só tinha o R e o R ao quadrado, agora a gente tem o valor aqui do teste F, ou seja, do teste da ANOVA. Então nós temos aqui o valor de 48,3, grau de liberdade 1, grau de liberdade 2 e o valor de P. Ele está significativo? Sim, ele está muito inferior ao valor de 0,05. Isso indica que o grau de precisão dessa regressão é estatisticamente significativo. Então, nós teremos aqui uma boa previsão, uma previsão, digamos assim, mais assertiva. Se você quiser pedir essa ANOVA por uma outra via, você pode fazer o seguinte: fecha aqui a gavetinha, clica em Model Coefficient e pede aqui, ó, o ANOVA Test. Vai criar mais uma tabelinha. Olhando aqui para a tabelinha, aí sim essa tabelinha já está configurada como se fosse aquela tabelinha que eu apresentei no slide, mostrando aqui todas as estatísticas dessas somas dos quadrados, da sua variável x e dos seus resíduos. Olhando aqui também nós temos os graus de liberdade, a média dos quadrados, o teste F e o valor de P. Observe que é 48,3, que é o mesmo valor que está aqui. O valor de P também. Agora eu quero mostrar para você como é que faz a previsão na prática. E aí eu vou precisar fazer um desenho para que você tenha melhor entendimento disso aí. Bom, fiz um gráfico mostrando aqui a estatura no eixo X, que é a minha variável independente, ou seja, a minha variável preditora. E aqui no eixo Y nós temos os valores da capacidade vital em litros, que é a minha variável dependente, ou seja, a minha variável de resposta. O que eu preciso mostrar aqui para você? Bom, se eu fizer aqui essa marcação bem aqui, eu estou no ponto 0. Então, daqui para a direita, nós temos valores positivos da estatura. Desse ponto 0 para cima, nós temos os valores positivos da capacidade vital. O que está faltando demonstrar aí para vocês, aonde se encontram esses valores, aonde vai se encontrar aquela reta, professor? Vamos trazer aquela tabela para cá. Bom, agora vocês estão vendo a tabelinha aqui novamente, onde a gente tem os preditores, aonde a gente tem os valores estimados, o erro padrão, o teste T
e o valor de P. Lembrando que o valor de P foi estatisticamente significativo, ou seja, esses estimadores aqui não são iguais a zero. Muito bem, agora vamos voltar àquela questão da fórmula. Você lembra da fórmula da predição? Vou trazê-la aqui novamente. Muito bem, agora vocês estão vendo aqui a fórmula que a gente vai usar para prever. Y é igual a A mais BX. Vamos traduzir isso aí para os dados que nós temos aqui? Como é que ficaria essa fórmula com esses valores que nós temos aí na tabela para fazer a previsão da capacidade vital? O Y vai ser a minha capacidade vital em litros a ser prevista. Então eu estou escrevendo aqui, capacidade vital em litros é igual a... O A é o meu intercepto. Tá? O A é o meu intercepto. Quem vai ser o meu B? O B vai ser a minha variável X, que é a estatura. Aonde está esse intercepto aqui no gráfico? Vou mostrar para vocês. Lembra do ponto zero que eu coloquei aqui? Observa que no intercepto a gente tem um valor negativo. O que é o intercepto? O intercepto é a letra A. O que é a letra A? É o meu coeficiente linear. Então é onde essa linha, ou seja, aquela reta, vai começar. Você está vendo que ela está começando com um valor negativo? Então nós vamos precisar alongar esse eixo Y aqui. Você fala, nossa, que estranho, professora. É estranho porque como é que a pessoa tem uma estatura zero e tem um valor previsto de capacidade vital menos 8,65? A pessoa está morta. Ela não tem volume pulmonar nenhum e não existe pessoa com estatura zero. Exatamente. Como isso aqui é matemática, a matemática acaba fazendo a previsão. Eu vou demonstrar aqui como é que ficaria o início dessa reta, onde ela começaria neste gráfico. Como está começando de forma negativa e nós temos aqui o gráfico somente na forma positiva, eu vou puxar uma reta aqui para baixo e vou colocar esse valor aqui. Vamos supor que ele esteja aqui, tá? Supondo, tá, gente? Colocando aqui o valor no local onde ele realmente deve ficar e vou agora criar a minha reta. Então aqui, ó, é onde começa essa reta. Ela pode estar mais inclinada, menos inclinada, isso vai depender da estatura. Então vamos supor que a pessoa tem uma estatura ali começando de 150 centímetros. Vamos supor que seja aqui os 150 centímetros, ou seja, onde está cruzando aqui seria 150 centímetros. Eu acho que não vai ter tantas pessoas abaixo de 150 centímetros não, tá bom? Então vamos supor que seria aqui os 150 centímetros, então a gente teria essa reta continuando o seu trajeto dessa forma. E esta aqui é a configuração da fórmula com os seus respectivos valores. Então o A, que é menos 8,65, já está aqui. O B, que é 0,07, também já está aqui. E entre parênteses, o X. Mas e aí, professora, como é que a gente então faz essa previsão acontecer? Agora é só substituir valores. Vamos fazer uma simulação aqui e tentar descobrir a capacidade vital de uma mulher que tem uma estatura de aproximadamente 180 centímetros. Como fica na fórmula? Então tá aqui a minha fórmula para vocês observarem como é que a gente acaba fazendo na prática. Então você mantém os valores tabelados aqui e entre parênteses você coloca a unidade que você deseja. Então eu quero saber qual que é a capacidade vital em uma mulher que tem uma estatura de 180 centímetros. Quanto que vai dar esse resultado? 3,95 litros. Então, para uma mulher de 180 centímetros de estatura, será prevista uma capacidade vital de 3,95 litros. E é assim que a gente faz a previsão baseado em regressão linear. Se você chegou até aqui, eu já deixo o meu sincero agradecimento. Se você está gostando, por gentileza, clica no botão do gostei, se inscreve no canal, ativa o sininho para as notificações, porque eu vou continuar a produzir conteúdos e conto com a sua audiência. Se você também conhece alguém que está precisando muito de um conteúdo como esse, por gentileza, compartilhe. Porque agora nós vamos para o terceiro momento da nossa oficina, que é a prática da regressão linear múltipla. Mas antes eu vou precisar demonstrar um pressuposto a mais e mostrar como seria a fórmula de uma regressão linear múltipla. Vamos lá? Qual é a diferença da regressão linear múltipla para a regressão linear simples? A diferença é o número de variáveis independentes. Então nós temos no eixo X a variável preditora, e nós temos no eixo Y a variável resposta, que é a sua variável dependente. Lembra também que nós temos uma reta
baseada na equação da predição. E que nós temos o intercepto, que é onde começa essa reta, que a gente vai chamar de A. Só que agora, como você está mais chique e a gente está aprendendo sobre regressão linear múltipla, essa letra A eu vou chamar agora de beta 0. Beta 0 vai ser o intercepto, o antigo Azinho minúsculo. Tudo bem? Dando continuidade, nós temos também o coeficiente angular, que era o meu antigo Bzinho minúsculo, que agora eu vou chamar de beta 1. Nós vamos ter aqui a nossa amostra aparecendo próxima ou distante dessa reta. Se está distante, a gente tem como medir essa distância. Essa distância resulta em um resíduo, que nós vamos agora chamar de E, de erro. E de erro. Então, essa letrinha aqui que vocês estão vendo é a letra E de erro. Lembra da fórmula que era y é igual a Azinho mais Bzinho multiplicado por x? Olha como se escreve ela matematicamente. Nós temos aqui o y é igual a beta 0, que é o meu intercepto, mais B1, que é a minha variável independente, multiplicado por x1, que é o valor que eu desejo colocar para prever o meu y, mais o erro. O que é o erro? O resíduo. Como é que vai ficar a questão da regressão linear múltipla? É aí que eu vou explicar a diferença. Na simples, nós tínhamos apenas duas variáveis, e eram duas variáveis quantitativas. Na múltipla, eu vou ter mais de duas variáveis independentes. E essas variáveis, elas podem ser tanto quantitativas como qualitativas. Então, à medida que eu vou adicionando uma variável independente no modelo, eu já vou acrescentar aqui os estimadores. Se aqui eu só tenho um, vou chamar de beta 1. E à medida que eu for acrescentando, eu vou colocando o númerozinho correspondente. Então, beta 1, variável 1, beta 2, variável 2, beta 3, variável 3 e assim por diante, somado aqui também os resíduos. É assim que a gente realiza uma regressão linear múltipla. Ela atende aos pressupostos que comentamos na regressão linear simples, mas nós temos mais um pressuposto aqui para verificar e mais algum detalhezinho em relação ao R ao quadrado que eu vou falar já já. Eu preciso comentar uma coisa com vocês sobre o tamanho amostral para o caso da regressão linear múltipla. E sempre o tamanho amostral é um calo no pé de um pesquisador. O que se recomenda para fazer uma regressão linear múltipla? Eu te pergunto, quantos previsores você tem? Ou seja, quantas variáveis independentes você tem? Bom, o que a literatura recomenda? Em torno de 10 a 15 indivíduos por previsor, ou seja, por variável independente. Se você tiver mais dúvida, estou deixando aí no slide uma referência que vai te dar alguns exemplos de tamanhos amostrais baseados em tamanho de efeito e número de previsor. Vale a pena a leitura. Vamos dar continuidade. E lembra que eu comentei que na regressão linear múltipla nós podemos ter tanto variáveis quantitativas como variáveis qualitativas? Muito bem! Agora, e se eu te falar que nós precisamos observar essas variáveis qualitativas porque nós vamos tratar das variáveis dummy? Trata-se de uma variável categórica binária. Essas variáveis, elas ganham uma codificação de 0 e 1. Ora, quem vai ser codificado com 0? Quem vai ser codificado com 1? Então, você precisa codificar na sua planilha as variáveis dicotômicas, ou seja, as variáveis dummy, com o valor de 0 ou o valor de 1. Então, 1 indicando a presença e 0 indicando a ausência. Presença, ausência, vamos clarear melhor. Se você tem, por exemplo, na sua amostra a variável sexo, então você precisa escolher quem é que vai ser a variável de interesse. Se a variável sexo tem como variável de interesse a mulher, então você codifica quem for mulher com o valor número 1 e quem for homem com o valor número 0. Mas poderia ser homem, dependendo da situação do seu estudo. Por exemplo, eu conduzo estudos com a doença de Parkinson. A maioria das pessoas acometidas pela doença de Parkinson é do sexo masculino. Então, por exemplo, na minha situação, eu poderia codificar o homem com o valor de 1 e a mulher com o valor de 0. Entenderam? Outro exemplo, trabalha e não trabalha. Trabalha, valor 1. Não trabalha,
valor 0. Doente e não doente. Doente, valor 1. Não doente, valor 0. Então fica a seu critério. Tá certo, querido pesquisador, querida pesquisadora? Caso a variável seja uma ordinal, às vezes você tem ali renda, faixa etária, estadiamento da doença, você pode codificar essas variáveis. O que você deve fazer é criar uma coluna na sua planilha para cada nível. Por exemplo, as pessoas que têm a doença de forma leve. Então, aquelas que têm a característica leve, você codifica com 1. As outras, mesmo que seja moderada, mesmo que seja grave, nessa coluna do leve, você vai codificar como 0. Classificação moderada. Apenas as pessoas que têm classificação moderada você codifica com 1. O resto, mesmo que seja leve ou severo, você vai codificar com 0. E assim por diante para as próximas categorias ordinais que você tiver. E é assim que a gente vai criando as nossas variáveis dummy. Então, somente para deixar claro aqui que todas as premissas tratadas na regressão linear simples também são utilizadas na regressão linear múltipla. Normalidade das variáveis, linearidade entre essas variáveis, resíduos normais, independência dos erros, ausência de outliers, homocedasticidade e estou incluindo aqui para vocês conhecerem a ausência de multicolinearidade. Como é isso, essa ausência de multicolinearidade? As variáveis independentes, ou seja, as variáveis que são variáveis preditoras, elas não podem se correlacionar muito forte, tá? Quando eu falo muito forte, é muito forte mesmo. Se elas se correlacionarem, então vai violar esta premissa da ausência da multicolinearidade. Então, lembrando que a análise da ausência de outliers a gente faz pela distância de Cookes, a homocedasticidade pelo gráfico de pontos e a multicolinearidade através do VIF, que é o fator de inflação da variância. Esses valores aí nós vamos estudar na prática. Junto com o VIF a gente também tem o tolerance, que é a tolerância. Eu vou mostrar com mais detalhes lá no Jamov. Isso aqui a gente precisa se atentar bastante. E um último tópico que eu vou trabalhar antes da prática é falar quais são os tipos de regressão linear múltipla que nós podemos fazer. Não basta simplesmente falar que é uma regressão linear múltipla. Você precisa dizer qual é o tipo de análise de regressão que você fez. E é o que nós vamos discutir agora. Então, quais são os métodos de análise de regressão linear múltipla que nós temos? Nós temos o método hierárquico, nós temos o método de entrada forçada, nós temos o método por passos, que a gente chama de stepwise. O hierárquico, como o nome já disse, nós vamos acrescentar as variáveis por blocos e esses blocos vão seguir uma hierarquia. Quando é que eu uso isso? Bom, é importante você saber que para utilizar uma regressão linear múltipla hierárquica, você precisa estar com o suporte da literatura. Por que você escolhe esse método hierárquico para fazer? Bom, baseado no estudo de fulano de tal, a gente escolheu no primeiro bloco essas variáveis por conta disso e disso e disso. No segundo bloco a gente acrescentou essas variáveis por conta disso e disso e disso. Então lembra de ter a literatura a seu favor. O da entrada forçada. Nós pegamos todos os previsores e analisamos de uma vez. Essa aí é a mais utilizada, né? No início, assim, quando a gente está aprendendo a regressão linear múltipla, a gente coloca todo mundo no bolo ali. Agora, isso pode gerar erros, por quê? Porque podem ter previsores que não são significativos. E isso poderia ter sido resolvido se você utilizasse, por exemplo, a análise pelo método do stepwise, que é o método por passos. O por passos tem os seguintes modelos: o stepwise, propriamente dito, o forward, ou seja, o forward a gente vai acrescentando as variáveis até o modelo se fechar. Ele só acrescenta as variáveis que são significativas. Já o método backward começa com todas as variáveis no modelo e vai retirando as variáveis que não são significativas, certo? Agora, qual é o método que a gente vai utilizar? Vamos utilizar o método Enter, o de entrada forçada. E antes de partirmos para o Jamov, eu quero mostrar para vocês qual é a planilha
que nós vamos trabalhar, qual seria o objetivo deste estudo se fosse o seu estudo. Então você vai abrir esta planilha aqui. Nós temos um N de 140 estudantes que serão avaliados a sua conquista baseada no interesse, metas de domínio, metas de performance e identificação de gênero. E lá nós vamos aprender também a construir uma variável dummy. Então vocês vão abrir essa planilha aqui e nós vamos ter várias variáveis para serem trabalhadas. Nós temos um N de 140 estudantes. O objetivo vai ser prever a variável conquista do estudante pelas variáveis de interesse, metas de domínio, metas de performance e identificação do gênero. E aí, vamos à prática? Nós temos aqui a planilha no Jamov já aberta, com todas as nossas variáveis aqui de interesse, né? Então as principais que nós vamos usar seriam essa daqui, Gender ID, né? Seriam essas daqui. E aí a gente vai fazer uma análise, mas eu gostaria também que vocês prestassem atenção nessa variável aqui, que é nível social. Essa daí eu vou ensinar vocês a fazerem a criação da variável dummy, porque ela é uma variável ordinal, ela tem 1, 2, 3 níveis e a gente vai precisar fazer uma variável dummy para cada. Muito bem, então vamos nessa. Vamos explorar? Vamos verificar a normalidade das variáveis? Então você vai em Exploration, Descriptives, coloque todas as variáveis que você precisa. Só não vou colocar o Gender ID, ou seja, a identidade de gênero, porque é uma variável categórica. Então segurei, arrastei para cá. E agora nós vamos já direto no teste de normalidade. Como várias coisas aqui não te interessam, eu já mostrei para vocês na prática passada o que eu não gostaria de ter nessa tabela inicial, nós já vamos ali para baixo no Normality, clicando no teste de Shapiro-Wilk. E já observando aqui, olha que caso curioso, para a variável dependente, que é a Achieve, a gente tem uma distribuição normal, batendo ali, né? Ou seja, na trave. Então a gente pode considerar essa variável dependente aqui como normal. As outras que vão entrar como variáveis independentes, ou seja, previsoras, essas já não atendem à normalidade. Mas vou continuar com a regressão, porque nós temos a normalidade dos dados, pelo menos na nossa variável dependente. Vamos verificar então se os outros pressupostos serão atendidos. Então vamos lá, seguindo aqui o passo a passo. Você vai em regressão, que é regression, Correlation Matrix, porque a gente quer verificar a linearidade agora. E para que fique mais interessante, mais rápido de ver a questão dos resultados, eu vou botar em primeiro lugar a variável dependente, que vai ser o quê? O Achieve. Então eu passo aqui e coloco ela em primeiro. Por quê? Vou mostrar. Vou selecionar as outras variáveis de interesse e colocar lá na matriz de correlação, observando aqui as nossas variáveis independentes, que é a Perf, Goal, Mastery, Interest e Anxiety. Nós podemos observar uma relação negativa e significativa com o Achieve, que é a minha variável dependente, uma relação moderada e significativa com a Mastery, a relação moderada com o interesse e uma relação negativa e significativa com a ansiedade. Muito bem, a gente já tem aqui a noção de que todas elas se relacionam e se relacionam com a variável dependente de forma significativa. Já nessa correlação aqui, nós já conseguimos verificar também a questão da multicolinearidade. Parte dela, né, claro. A gente vai verificar se as variáveis independentes estão se correlacionando de forma forte. Então vamos lá. Pegando aqui ó, o Mastery com a Perf Goal, com a performance de objetivo, elas se relacionam, ela é significativa, mas ela é uma relação fraca. A relação do Interest com a relação do Perf Goal, a relação do Interest também é fraca, a relação com a ansiedade também é fraca. E aí a gente vai observando isso com todas as demais. Então a gente observa aqui que nós temos relações muito fracas. Apesar de algumas serem significantes, a relação é fraca. Então por enquanto a gente observa que não tem multicolinearidade, mas a gente vai verificar isso nas outras análises. Muito bem, vamos agora dar sequência nas outras premissas. Mais uma vez, você vai em Regression, Linear Regression, passa a variável dependente para cá, que vai ser o quê? O Achieve. Vou colocar aqui as variáveis. Eu acho que eu não vou colocar a ansiedade, tá certo? Vou combinar aqui com vocês, não vou colocar a ansiedade, porque se não me falha a memória, a ansiedade ela não foi significativa nas outras análises que eu fiz. Então ela vai ficar de fora, tá?
E como eu combinei também que o Gender ID, que é a identificação de gênero, entraria, vou colocar aqui nas covariates. Muito bem, aqui a gente já tem os valores de R, então fazendo aqui uma interpretação rápida. Então nós temos uma relação forte, ou seja, todas as variáveis estão juntas aí, trazendo um R de 0,64, ou seja, uma relação moderada. E o R ao quadrado foi de 0,41. O que isso significa? Que todas essas variáveis independentes aqui que nós selecionamos explicam 41% da variação na variável dependente, que é o achieve. Até aí tudo bem. Olhando agora aqui essa tabela dos coeficientes, né, dos preditores, nós podemos observar que o intercepto ele foi significativo, a performance foi significativa, a mastery foi significativa, o interesse foi significativo, porém o gênero de identidade não foi. Então, uma coisa que a gente pode observar é que se não foi, o que vai fazer no modelo uma coisa que não é significativa? Então, eu vou tirar. Estou tomando a decisão como pesquisadora de tirar. Eu vou tirar aqui, pronto, retirado, e aí nós temos aqui uma outra configuração com outros resultados. Nós temos um R que ainda se mantém de 0,63, quer dizer, ele diminuiu um pouquinho. E nós temos um R ao quadrado de 0,40, ou seja, ainda temos uma explicação de 40%. Tinha 41% após a retirada do Gender ID, ou seja, da identificação do gênero, baixou para 0,40, uma baixa muito pequena aí, né, digamos assim. Agora, olhando aqui os coeficientes para ver se eles são significativos, a gente pode observar que o intercepto, o perf goal, o mastery e o interest, todos eles demonstraram significância estatística. Vamos dar continuidade. Eu venho aqui no Assumption Checks, que a gente vai verificar as premissas de independência dos erros, da distância de Cook, da normalidade dos resíduos, o gráfico de normalidade dos resíduos, aquele gráfico que testa a homocedasticidade e a multicolinearidade, que faltou marcar esse aqui, então vamos marcar. E vamos partir agora para a interpretação desses resultados. Na distância de Cook, a gente observa aqui um valor mínimo e máximo. Eu já expliquei anteriormente para que serve essa letrinha E aqui. Então, está menor do que 1, e isso significa que a gente tem uma premissa atendida de ausência de outliers. A próxima premissa seria a de independência dos erros pelo teste de Derby-Watson. A gente observa aqui um valor de P acima de 0,05, então independência dos erros, premissa assumida. Agora nós vamos para a análise da multicolinearidade. Então nós temos aqui as nossas variáveis independentes e os seus valores de VIF, que é o fator de inflação da variância, e o de tolerance. O que explica isso? Se o VIF for menor que 10, então a gente tem aqui a ausência de multicolinearidade, isso é muito bom. Mas por que também a gente tem essa estatística aqui do tolerance? Se esse tolerance, ou seja, a tolerância, for menor do que 0,01, se for menor do que 0,01, então a gente tem a multicolinearidade aí apresentada, né? Mas não foi o caso aqui. Então, multicolinearidade não tem. A premissa foi atendida, vamos dar continuidade. Agora vamos para a normalidade dos resíduos. Olha só que interessante, a normalidade dos resíduos foi atendida. O meu P aqui no teste do Shapiro-Wilk foi maior do que 0,05. E nós podemos conferir isso também com o gráfico do K-Plot, onde nós temos a maioria dessas bolinhas aqui muito próximo da nossa reta, tá? A gente tem aqui um perdidinho para lá, uns 2 perdidinhos para cá, mas na sua grande maioria se encontra aqui. Então isso confere a premissa de normalidade. E para checar a homocedasticidade, a gente observa esse primeiro gráfico aqui, a gente consegue observar que esses pontos estão sendo distribuídos aí de forma equilibrada. Eles não estão na forma de um funil, eles não estão numa forma de onda. Então a gente pode sim assumir a homocedasticidade. Olha que maravilha de regressão, quem dera se todas as regressões fossem assim. Então vamos dar continuidade, que agora a gente vai interpretar a tabela da ANOVA. Vamos lá. E vocês lembram onde a gente pede essa tabela da ANOVA, né? Então eu vou fechar aqui a gavetinha do Assumptions e vou clicar aqui no Model Fit. Clicando aqui, você sabe que já tem por padrão o R e o R ao quadrado, só que para regressão linear múltipla, eu vou pedir o R ao quadrado ajustado, porque isso é extremamente importante, já que a gente está colocando mais variáveis aí. E esse R ao quadrado ajustado é um R ao quadrado mais
conservador, por isso que vocês vão ver ele com valor um pouco menor. E vamos agora pedir o teste da ANOVA, que é o F-teste. E também eu vou fechar essa gavetinha e vou colocar aqui a tabela clássica da ANOVA, só para vocês darem uma olhadinha, ó. Clicando aqui, vai aparecer a tabelinha lá em cima. Então vamos lá na tabela do R e na tabela da ANOVA. Então lembra, ó, a tabela só estava até aqui no R ao quadrado, agora nós temos um R ao quadrado ajustado, que diminuiu muito pouco, e isso é muito bom, tá? Então significa que está explicando ainda quase 40% essas variáveis aqui na variabilidade da variável dependente, que é a ative. E agora vamos ver aqui o valor da ANOVA. Essa ANOVA aqui está com valor de 30,8, mas o que isso significa? Bom, para você verificar se essa ANOVA foi significativa ou não, você olha para o valor de P. Olha aqui o valor de P, extremamente significativo. Então, a precisão da predição da minha regressão linear múltipla, ela é válida, ela é estatisticamente significativa. Ou seja, os meus betas não são igual a zero, tá certo? Agora, se você quiser olhar a tabela da ANOVA com mais detalhes, a gente tem aqui todas as somas dos quadrados de cada variável independente e dos resíduos, as médias dos quadrados. Aqui nós temos as ANOVAs, né? Ou seja, a gente vai fazendo uma ANOVA para cada variável independente, e todas elas demonstraram significância estatística, e isso é muito bom. Então a gente pode continuar dizendo que essa regressão é tudo de bom, ela tem capacidade de prever com mais precisão. Vocês lembram da fórmula da predição? Vamos ver como é que fica numa regressão linear múltipla? Pois bem, vamos ver como é que fica isso aí escrito na fórmula da equação, a fórmula que vai prever o meu ative, ou seja, a conquista do aluno em pontos. Então, se fosse matematicamente, seria y é igual a beta 0, que é o intercepto, mais b1 multiplicado por x1, que é da variável independente número 1, que no caso aqui vai ser o perfgol, mais b2 multiplicado por x2, mais b3 multiplicado por x3 e assim por diante, à medida que você tem mais variáveis preditoras, ou seja, variáveis independentes. E como que fica a fórmula desse estudo aqui que a gente está fazendo uma suposição? Então nós temos a variável ative, que é a conquista do aluno em pontos, igual ao intercepto, que vale 2, e eu coloquei esse primeiro cálculo aqui entre colchete porque a gente tem um sinal negativo, tá certo? Então a gente vai precisar resolver tudo isso aqui primeiro. Então vai ser menos 0,009 multiplicado pela pontuação dessa performance de metas, mais 0,339 multiplicado pela pontuação que você deseja prever também da mastery, mais 0,199 da variável de interesse. Então se você quiser fazer aí na sua casa agora, pega a calculadora, vamos aqui então verificar a questão de pontos de cada variável, você só substitui aqui, faz o cálculo e verifica quantos pontos ele vai alcançar nesta variável dependente aqui chamada ative. E é assim que a gente realiza uma regressão linear múltipla. Aí você deve estar com a cabecinha assim, olha, ela está devendo uma coisa, ela está devendo como é que cria uma variável dummy. Vamos lá então, de volta para o Jamov. É muito simples e logo em seguida a gente vai fazer a execução da regressão linear múltipla novamente. Vamos ver como é que fica? Então vocês podem observar que nós temos aqui no Jamov a variável SESLEV, e a variável SESLEV significa nível socioeconômico, que vai do mais baixo até o mais alto. Então baixo é o low, que está como codificação 1, o médio está como codificação 2 e o alto, que é o high, está com codificação 3. Como que nós vamos transformar essa variável ordinal numa variável dicotômica binária, sendo que nós temos 3 valores? Nós vamos precisar criar uma variável dummy para cada categoria. Então, se liga no passo a passo. Então, para criar uma nova variável, você vem aqui no espaço vazio, nessa coluna aqui que está vazia, dá um clique duplo no título, vai abrir essa gavetinha, você clica em New Computed Variable. Nesse espaço aqui, é onde você precisa dar nome a essa nova variável que você vai criar. Nesse caso, vai ser o do nível socioeconômico baixo. Então, eu vou escrever low SESLEV. Aqui na descrição, como se fosse um rótulo,
você vai colocar como se fosse assim, olha, para lembrar que isso aí é da classificação baixa, eu quero lembrar que quem é da classificação low vai ter a codificação número 1. Muito bem. Então agora a gente vai precisar mostrar para o Jamov quem é quem ali, para ele criar uma nova variável. E isso vai depender de uma programaçãozinha que nós vamos fazer, e ela é muito simples. Então vocês vão clicar aqui no fx e vai procurar pela função if. Então aqui em functions você vai rolar para baixo e onde está escrito logical você dá uma pausa aí e clica nesse if. Clica 2 vezes, ó, clicando 2 vezes ele vai aparecer. Agora eu vou até aumentar a tela para que você entenda como é que faz. Então você vem aqui, coloca o cursor entre o parêntese e começa a conversar com o Jamov. Presta bem atenção. Eu vou escrever primeiro aqui o nome da variável, seslev. Por quê? Porque você vai dizer assim, Jamov, vai lá na variável seslev, beleza, até aí tudo bem? Dá um espaço, coloca 2 sinais de igual, 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 e vamos continuar o bate-papo aqui com o Jamov. Fala assim, Jamov, vai lá na variável seslev, pegue todas as pessoas com categoria 1 e, aí você vai colocar uma vírgula, troque pela codificação 1, vírgula de novo. Qualquer outra classificação, Jamov, coloque a categoria 0. Não entendeu nada? Vamos novamente. Você vai dizer para o Jamov, para ele ir lá na variável seslev, e lembre-se de escrever do mesmo jeito que está escrito aqui, obedecendo letra maiúscula, minúscula, sinal, para poder o Jamov entender qual que é a variável que ele tem que ir. Depois que você faz isso, você coloca 2 sinais de igual. Logo em seguida, você vai colocar qual é a categoria que você quer que ele codifique. No caso, você quer a categoria número 1. Bom, pessoal, às vezes pode ter ficado um pouco confuso. Por quê? Porque aqui na seslev já tem a categoria 1. Por que eu vou ter que codificar como 1 de novo? Porque o Jamov precisa entender isso. Você entende isso, mas o Jamov não. Ou seja, tá a categoria 1, mas poderia estar escrito categoria baixa. E aí você teria que colocar a palavra baixa aqui. Então eu estou dizendo para ele o seguinte, vai lá na categoria seslev, pegue as pessoas de categoria 1, que faz parte do nível socioeconômico baixo, codifique elas com o número 1. Para qualquer outra categoria, Jamov, coloque 0. Então observa que nesses comandos que nós passamos aqui para o Jamov, nós temos vírgula, né? Então Jamov, vai lá, pega quem tem a categoria 1, vírgula. Codifique com o valor 1, vírgula. E para qualquer outra categoria, coloque o valor 0, fecha parênteses. E aí você clica no Enter. Quando você clicar no Enter, vai acontecer a mudança da variável lá. Então vocês podem ver aqui, ó, no seslev, quem estava com a categoria 1, na próxima variável dummy, continua com a codificação 1. Todas as outras variáveis, todas as outras categorias estão de codificação 0. Ó. Esse daqui que tem um socioeconômico alto e esse que tem um socioeconômico médio estão de codificação 0. Então, está faltando a gente fazer as variáveis dummy para as outras categorias. Basta você vir novamente aqui no espaço vazio, clica em New Computed Variable, coloque o nome da sua variável. Como agora você quer criar a variável medium, então escreve aí medium, underline, seslev, mas enfim, vai ser o nome da variável que você achar mais interessante. Vou colocar aqui na descrição que o medium vai ter a categoria 1, as outras vão ser 0. Eu venho aqui no F da função, vou lá em logical, clico no if, dou um clique duplo e vou conversar com o Jamov. Jamov, vai lá na categoria seslev, igual, igual, espaço. Pegue o pessoal da categoria 2, coloca uma vírgula. Codifique eles como 1, coloca 1, coloca vírgula. E para qualquer outra categoria, coloque a codificação 0. Deu 0. Pronto, está criado. Aperta o Enter. Muito bem. Então, todo mundo aqui da variável seslev que tiver a classificação de número 2, agora na nossa variável dummy vai ter a classificação 1. E agora, de forma mais rápida, porque eu sei que vocês aprenderam, vamos criar a última categoria. Clica aqui em cima da variável, New Computed Variable. Agora é para a categoria High, né? Então vou escrever aqui, ó, seslev, e vou dizer aqui que a High tem codificação número 1. Clico no F de X, coloco aqui a condição if e converso com o Jamov. Jamov, vai lá na categoria seslev, igual, igual. Pegue o pessoal que tem a categoria 3, vírgula, codifique como 1, vírgula. Para qualquer outra categoria, codifique como 0. Fechou? Aperta Enter. Ó, criou aqui a nossa outra variável. Fácil, não é?
Agora a gente precisa transformar essas variáveis em variáveis nominais. Por que que eu estou falando transformar? Porque se você observar, a SESLEV é uma variável ordinal. Essas outras aqui não são ordinais, elas são categóricas dicotômicas, binárias, lembra? A gente precisa mudar esse nível delas aqui. A gente tem que, ou seja, se você observar, no Jamov a gente tem os símbolos da régua, significa variável quantitativa. O dos balõezinhos significam variáveis nominais. Os de escadinha, que é o gráfico de barra, significa que é uma variável categórica ordinal. Nós precisamos transformá-las para variável nominal. Vamos começar aqui a transformar pela low, tá bom? A gente clica com o botão direito, aí aparece esses comandos, você vai em transform, aí abre essa gavetinha aqui. Beleza, você tá vendo que criou aqui uma nova variável, né? Então é só você colocar aqui a descrição. Eu vou colocar como nominal, só para dizer que transformei ela para nominal. E aqui é onde a gente vai modificar essa variável. Então use transform, você clica aqui. Eu vou clicar nessa Transform 1 e vou clicar no Edit. Chegou aqui no Edit, eu coloco ela como nominal. Pronto, observa aqui o balãozinho? Muito bem, agora eu vou fazer isso com a minha variável medium. Então eu clico aqui com o botão direito, vou em Transform, vou aqui em Using Transform, coloco no Transform 1 novamente, clico no Edit e modifico aqui para nominal. E vou fazer isso com a minha High. Então eu clico aqui com o botão direito, Transform, coloca aqui Use Transform, Transform 1. Quando você clica já no Transform 1, observa que já foi aqui pro balãozinho, porque já pegou a configuração, inclusive, do low, dessa primeira que a gente fez. Então pronto, ó, agora a gente já tem as nossas variáveis dummy codificadas e transformadas já em variáveis dicotômicas. Então vamos agora executar a regressão linear múltipla utilizando dessas variáveis novas aí. Basta você ir em Regression, Linear Regression. Deixa eu fechar essa gavetinha aqui. Arrasto para cá, né, pra gente ter melhor visão. Eu vou escolher aqui duas categorias, tá certo? Vou pegar a do nível baixo e a do nível alto. Então aqui, ó, nível baixo, nível alto. E vou colocar aqui. Por que que eu excluí a do nível médio? Porque a do nível médio não me interessa, tá? Então ele vai abrir aqui já o resumo da nossa regressão. A gente pode observar que o nosso R aumentou, o R ao quadrado também aumentou. Lembra que estava por volta de 61, foi para 69. Por quê? Porque quanto mais você acrescenta variáveis independentes, mais o seu modelo vai ficando explicativo, tá certo? Mas observe o seguinte, quando a gente vem aqui nessa segunda tabela, onde a gente tem os preditores, os seus estimadores e os seus valores P, o meu low SES level, ou seja, o meu nível socioeconômico baixo, não foi significativo. Então, valeria a pena manter ele aqui? Não, né? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou tirar ele e vou colocar o médio, só para vocês terem a noção, vamos ver se alguma coisa modifica. Muito bem, então olha só que interessante. Para o nível médio não teve nenhuma diferença significativa. Vai valer manter ele no modelo? Não, então eu vou tirar ele, tá bom? Vou tirar ele. Olha só que interessante, né? Para influenciar na nossa variável dependente, a gente teve que excluir aí dois níveis socioeconômicos, o médio e o baixo. Que interessante, né? Pode ser algum ponto de discussão, de repente, se fosse fazer um estudo desse. Então, muito bem, a variável sobre nível socioeconômico que realmente foi significativa para o modelo foi as pessoas que tinham nível socioeconômico alto. Essa é a única que eu poderia manter aqui, que eu escolho como pesquisador de manter aqui no meu modelo. E aí a gente continua realizando todas as premissas, então vou observar aqui a autocorrelação, a colinearidade, vou marcar só o teste de normalidade, não vou nem marcar aqui o KK-plot, tá? Porque para mim esse aqui já vai bastar. Vamos verificar a homocedasticidade e a distância de Cook. Será que eu adicionando essa variável de nível socioeconômico alto, alguma coisa poderia ser prejudicada para o meu modelo ou ele seria inclusive melhorado? Vamos verificar isso aqui. A distância de Cook, inclusive, ficou muito mais apurada, né? Então, assim, ficou um número bem mais inferior ainda, para dizer que está menor do que 1, ou seja, que a gente tem a premissa de ausência de outliers confirmada. A gente também continua observando aqui para a independência dos erros, um valor de P acima de 0,05, então independência de erros, premissa confirmada. Colinearidade, ou seja, a correlação entre as variáveis independentes, elas não podem ser forte. E pela VIF aqui, sendo menor que 10, confirma isso. Então, ausência de multicolinearidade confirmada. A normalidade dos resíduos
também foi confirmada. A gente observa pelo valor de P acima de 0,05 e a da homocedasticidade também foi confirmada. Nós podemos observar aqui que esses pontos estão se distribuindo de forma equilibrada. Então, a gente pode com certeza manter essa variável aí e acrescentar ela na fórmula. Então, como é que ela ficaria lá na fórmula? E é assim que fica a nossa fórmula, tá? Então, ó, a variável dependente aqui, mais o valor do estimador, mais o estimador da primeira variável dependente, que é PERF-GO, mais o estimador da segunda variável independente, que é a interest, mais o estimador da nossa terceira variável independente, que é a mastery. E lembrando, antes de eu começar a falar dessa última aqui, aonde tem os espaços entre os parênteses é o local onde você vai colocar a pontuação, a unidade da variável que você está estudando, que você quer colocar ali para prever a outra variável. Então, e se ele atingir uma performance de X pontos? E se ele atingir o interesse de X pontos? Aí você coloca esses pontos desejados aqui. Para essa variável dummy aqui, você vai colocar o valor de 0 se a pessoa for de nível socioeconômico baixo ou médio, lá, né, se você identificar. E para essa variável aqui, do nível socioeconômico, como é que você vai fazer a questão do cálculo? Que número eu coloco aí? Vocês lembram que ela é uma variável categórica dicotômica e ela assume apenas 2 valores? Se a pessoa for do nível socioeconômico baixo ou médio, você coloca a codificação 0. Se ela for do nível socioeconômico alto, você coloca a codificação de 1. Faz o cálculo e pronto. Você vai ter aqui uma previsão da sua variável dependente. E é assim que se faz uma regressão linear múltipla, pelo método Enter. Então, se você deseja saber mais sobre as outras metodologias de execução da regressão linear múltipla, por favor, deixe aí nos comentários. Bom, gente, eu gostaria de agradecer imensamente a participação de cada um que ficou comigo aqui até o final para aprender um pouquinho sobre a regressão linear simples e a regressão linear múltipla. Se você gostou, por gentileza, clica no botão do gostei. Se você ainda não é inscrito, por gentileza, clica no botão de inscrição e aproveita para ativar o sininho das notificações, porque eu vou produzir mais conteúdos e eu quero continuar ajudando pessoas que desejam aprender um pouco mais de estatística. Por hoje é só. Muito obrigada. Já estou indo. Um grande abraço. Tchau, tchau.